Olá, aqui é o curso das acompanhantes de sucesso e hoje a gente vai ter a nossa segunda aula do primeiro módulo, como se tornar uma acompanhante de luxo e de sucesso. Gente, vamos lá? Bom, como vocês já souberam, as acompanhantes de luxo têm uma grande diferença entre as garotas de programa, que o intuito é fidelizar. Mas como que a gente se torna uma acompanhante de luxo? O que seria de fato, né? Vamos montar um perfil? Primeiro, a gente vamos colocar como roupas, como se a gente estivesse vestindo roupas para poder facilitar no aprendizado. Vamos supor que primeiro eu vou vestir uma postura. A minha primeira vestimenta, postura. Então eu vesti aqui a minha postura. O que seria essa postura? Primeiro, no visual, seria uma coluna ereta, se preocupando a maneira que senta, a maneira que está gesticulando. Então essa seria a nossa primeira visual. Então vamos fazer de fora para dentro, um pouquinho diferente do que costuma fazer. Por quê? Porque eu acredito que a acompanhante de luxo é a primeira vista. É como você olha aquela pessoa e como que ela se comporta. Nossa, como ela se veste. Nossa, como ela fala e tal. Então essa é a primeira vista. E como a gente vai trabalhar essa primeira vista, então vamos sempre de fora para dentro. Tá bom? Então bora lá. Vestir a minha roupa de postura. Tá? Vamos supor que aqui temos uma linha bem no meio e essa linha, ela vem aqui. Quando eu não puxo, eu continuo assim. Quando eu puxo e puxo, eu vou esticando toda a minha coluna. Então eu vou desde o dedinho do pé, vou subindo como se ela fosse uma linha bem no centro. Chego aqui, vamos supor que eu esteja aqui, então eu puxo e aqui eu estabeleço. O meu pescoço, ele sempre vai ter um L, onde esse L é a minha fonte aqui. Então eu tô toda ereta, tá bom? Então essa é a primeira, me vestir de postura, tá bom? Onde eu controlo as minhas pernas para não ficar debatendo, controlo muito os meus braços, minha cabeça para não descer demais ou para subir demais. Porque se eu subo demais é porque, ai que saco, não tô gostando. Se eu desço demais, ai coitadinha de mim. Então eu tô sempre igualando, né? Mesmo que eu não tenha o mesmo padrão daquela pessoa financeiramente, mas eu tenho o meu padrão de elegância. Então, eu tô sempre na postura. Combinado? Então, esse é o nosso primeiro ponto. Controlo os meus braços, minha postura, vejo se minha linha está bem presa aqui e aí tudo bem. Nunca encosto as costas, né? Sempre me preocupo um pouco com essa região do abdômen, mesmo que eu, né? Enfim, a gente sempre tenta manter um pouco, né? As mãos sempre cruzadinhas na frente, levemente, nunca de braços cruzados, sempre levemente, usando dessa forma. Isso seria, vamos colocar a nossa segunda roupa, tá bom? Vamos incorporar na gente a roupa sendo eu modelo. Tatá, nunca fui modelo. Pois agora você vai incorporar, vestir. Eu sou uma modelo. Certo? Bom, o que a modelo faz? Fala suavemente, se expressa essa região de maneira sutis, olhar sempre dócil, aquele olhar mais seco. Então, sempre sem muitas expressões, como tem gente que se expressa toda assim. Não, sempre sutil, levemente. Então, a gente vai vestir essa segunda roupa sendo eu modelo, tá bom? Então, vai montando um cronograma aí pra vocês, vai escrevendo. Primeira roupa, a postura. Segunda, a gente vai vestir a modelo. Por que a modelo? Porque a modelo, ela tem um papel da beleza, da exuberância e exposição. Primeiro, da beleza, sutil e natural. Segundo, ela também veste a postura e também a leveza da fala e do olhar.
tá bom? Das expressões, tá bom? E ela tem um símbolo muito importante, que é o símbolo do cuidar-se. Ela tá sempre se cuidando, a alimentação correta, a academia, ok, muitas delas fazem artes marciais para poder ter um pouco mais de sustentabilidade, até mesmo força, porque para manter muito tempo no salto, todas nós sabem que esse excesso em cima de um salto muitas vezes traz muito cansaço. E quando a gente tem uma resistência física, isso se torna um pouco mais agradável, tá bom? Então, essa vestimenta da modelo vai ser para o cuidar-se. O quanto que eu me cuido na academia, na alimentação e na minha estrutura física, que seria, pode ser artes marciais, tem pessoas que fazem yoga, pilates, que seria também servidos para equilíbrio, tá bom, gente? Muitas treinam a passarela, né? Então, essa modelo, essa segunda roupa nossa seria essa persuasão de ser. Eu quero ser uma modelo. Ah, mas eu não tenho altura, ah, eu não tenho isso. Não, você é o que você vê. Quando a gente passa a se enxergar como uma modelo, muitas das vezes a gente até confunde o olhar do próximo. Vou contar uma coisa para vocês. Quando eu fui modelo por muito tempo, eu nunca tive altura passarela, mas isso nunca me impediu de desfilar, tá bom? Nunca me impediu. Porque eu sempre falei assim, eu não tenho altura, mas na minha cabeça eu tenho. Na minha cabeça eu tinha 1,75 m, né? Então quando eu colocava um salto, pela estrutura, pela postura, todo mundo falou assim, nossa, quanto você tem de altura? X? Muitas das pessoas falavam assim, nossa, eu não acredito. Parece que você é muito mais alta. Então é porque eu vestia a minha roupa de modelo. Então eu sou o que eu penso. E quando eu penso que eu sou, todos acham que eu sou. Olha que interessante. Então, bora lá. Essa roupa vai trazer o cuidar-se. Uma acompanhante de luxo, ela não deixa de ser uma modelo. Por quê? Ela só não está na passarela, mas ela está na passarela dos eventos, das festas, enfim, ela está em restaurantes, ela está sim nas passarelas e ela precisa estar vestida como para poder elevar o patamar do qual ela está andando, que é um cliente de alto cargo. Lembra que a gente falou no vídeo anterior? Então entendemos que esta roupa é a roupa, se não a mais importante. Cuidar-se. Não adianta você falar para mim que você quer ser uma acompanhante de luxo e você não vai para academia, você não se alimenta bem, você não dorme bem, você não cuida das suas olheiras, você não cuida da sua pele, você não tem um dia de spa. Gente, por muitos anos eu fazia spa para cuidar da minha pele, mas também das minhas olheiras, para mim estar sempre com o rosto que, eu não tô cansada, embora eu tivesse cansada. Você acha que uma modelo não cansa? Fazer vários desfiles por dia, por mês, por semana, ela cansa, mas o rosto dela, ela sempre está preocupada com a região dos olhos, né? Sempre tenta dormir o máximo que ela pode. Então, isso é um ponto, cuidar-se. Esse ponto é um ponto extremamente importante que você deve observar, tá bom? Essa é a sutileza, tá? E você percebe que a modelo, às vezes quando a gente vai olhar uma modelo assim, a gente não pensa em dinheiro. Já reparou nisso? Quando a gente olha uma modelo na passarela, a gente está muito mais encantado com aquela beleza, com aquela vestimenta, com aquele rosto, com aquele cabelo. Naquele momento a gente não pensa em dinheiro. A gente só pensa na beleza e na exuberância, no desejo. Então quando a gente entende que a beleza atrai o desejo de consumir, o desejo de estar, o desejo de vestir, a gente começa a facilitar as atrações masculinas. Tá vendo como que é diferente de tudo que você já assistiu? Por quê? Porque tudo que eu já postei não tem nada a ver com isso daqui. Isso aqui é completamente formando você uma mente para ser uma profissional de sucesso, uma acompanhante de luxo. Então, você vai começar a aprender a estabelecer o desejo
de ser e de atrair, que seria o quê? A exposição. Bom, como frases, eu sou uma modelo, eu trabalho como modelo, né? Eu sou uma mulher muito elegante, eu sou uma mulher muito exuberante, né? Eu tenho uma postura muito delicada, muito gentil, eu gosto da maneira que eu me expresso. Então, isso vai trazendo para você um público seletivo. Você começa a selecionar o seu público, entende? Então, uma acompanhante de luxo, ela tem essa vestimenta também da modelo, tá bom? Porque ela se cuida. Agora, vamos vestir outro ponto, a terceira peça da nossa vestimenta. A primeira foi postura, né? A segunda foi a modelo, que se cuida, né? Que fala, se expressa muito bem, que é atraída pela sua beleza. A nossa terceira vestimenta que a gente vai colocar, de preferência aqui, vamos dizer aqui, é a nossa confiança. O quanto eu confio em quem eu sou. Não estamos falando de que eu faço, tá? Não estamos ainda falando do que eu faço. Estamos falando da confiança do que eu sou. Então, eu confio que eu sou uma ótima acompanhante de luxo, mas também, não só isso, eu confio que eu sou uma modelo de verdade, que eu sou uma artista. Uma artista, ela precisa encarar vários personagens. Personagens sendo ele a psicóloga, personagens sendo eles um pouco mais meiga, sutil, outras um pouco mais séria, porque eu estou falando e argumentando de assuntos sérios. Esta é a minha opinião e eu respeito. Então esse é outro personagem. O personagem da brincalhona, daquela que é sapeca, brinca, joga e, enfim, tem o momento de brincar. Então, assim, você percebe que isso é natural. Isso não é robótico, isso é natural. Então, eu confio nas minhas ações, sendo elas propícias para cada momento que vier. Para cada situações, eu visto a minha confiança. E eu não tenho dúvida de quem eu sou. E mesmo que eu tenha dúvida de um assunto, eu não duvido do que eu penso. Entende? Eu tenho dúvida no que o outro está me passando, mas eu não duvido no que eu penso. Entende? Eu posso mudar, mas eu não duvido. Eu acredito que eu posso ter essas transformações, mas não quer dizer que eu duvide da minha índole, por exemplo. Porque o outro está falando. Então entenda, gente, que... Por que eu estou falando disso? Porque a gente veste... Quando a gente veste a confiança, a gente veste a calmaria, a paciência e a tranquilidade, né? De poder argumentar independente de quem for, né? Mesmo se você estiver num debate com um policial ou se você estiver num debate com um cliente, enfim, você consegue argumentar e debater sem exceder, tá? Manter um máximo de equilíbrio. Por quê? Vamos supor que você esteja numa situação onde você está com um cliente executivo, que você sabe que ele é executivo, né, porque ele fala e coisa e tal, e de repente acontece de ele ser um executivo muito bem falado, nobre, nome muito bem estabelecido, porém, de repente aconteceu algo que eles descobriram que, além disso tudo, ele também é um grande traficante e você não sabia. E você está com ele no exato momento onde os policiais, os agentes entram para efetuar essa prisão e você está lá. Se você se desespera, sua elegância vai embora. É óbvio que há uma tensão. Primeiro você olha para ele, vê o que está acontecendo, eu não sei o que está acontecendo, né? Mas você sabe que ele é um traficante? Bom, eu não sei, porque eu estou prestando um serviço, né? E aqui a gente estamos jantando e eu não acho que seja coerente essa atitude, eu não vejo a maneira que você está me tratando. Eu não aceito, embora você seja uma autoridade, eu não estou faltando com respeito com o senhor, eu acredito que eu mereço ser respeitada.
né? Então, assim, eu não é porque ele é uma autoridade que eu permito que ele fale de maneira agressiva comigo, sendo que eu não estou com ele. Então, entenda que a postura de uma acompanhante, até mesmo nesses casos, precisa sobressair, até mesmo para que você não tome a culpa daquilo. Entende? Então, é isso. Entende assim? Então, a confiança, que é a nossa terceira roupa, ela tem que ser muito bem estabelecida para que a gente mantenha o equilíbrio sempre que dá. E mesmo quando sair do desequilíbrio, a gente consiga contornar aquilo ou a gente consiga, pelo menos, tentar depois contornar de uma seguinte forma. Me desculpa, eu estava alterada, se eu realmente tive culpa. Se não, eu falo assim, não, eu não aceito esse tipo de ação. Então, esse equilíbrio é muito importante. Tá bom? Então, colocamos nossa postura, a modelo, a confiança. Como que você está se sentindo? Dá um minutinho aí pra vocês. Como que vocês estão se sentindo? Eu aposto que você tava assim na hora, você já fez assim. Primeiro ponto. Depois aí você já foi, né? Eu tenho certeza que isso aconteceu, né? Isso é muito importante, gente. Você percebe? Olha que interessante. Eu aposto que você estava de um jeito e agora você já está aí de outro. Por quê? Porque automaticamente eu influenciei você a uma postura. Provavelmente você deve ter arrumado o cabelo, você deve ter arrumado o seu pescoço. Então entenda que eu queria dar uma dica para vocês. Comece a se espelharem e começar a visualizar. Quando a gente está lá no Instagram, em vez de a gente ficar vendo, de repente, aquelas meninas que estão mostrando muito corpo, rebolando, enfim, que eu não tenho nada contra, eu acho isso ótimo. Mas assim, quando a gente quer criar um personagem muito bem elegante, então vamos começar a ver, de repente, pessoas mais elegantes, como, por exemplo, Victoria Beckham, Gisele Bündchen. Vamos olhar a postura da Kim Kardashian, da Chloe, né, da Kylie Jenner, de modelos muito bem famosas. Vamos olhar um pouco também o jeitinho das meninas que fazem Victoria's Secret. Então, como que elas se portam quando você vê uma modelo? Como que elas sentam, como que elas falam, o jeito que elas olham, o jeito que elas falam, enfim, já até repeti. Percebam isso. Em vez de vocês ficarem lá olhando posturas inadequadas para esse padrão, não é inadequada no social. Esse tipo de... Neste momento, para a gente construir essa acompanhante de luxo, tá bom? Porque isso vai estabelecendo. Quando a gente vê um executivo, por exemplo, entrando num restaurante, perceba quem está do lado dele. Quando ele está lá de terno e gravata, entrando, enfim, todo elegante, perceba quem está do lado dele. Né? Sempre tem ali mulheres muito bem elegantes, com bolsas, né? Joias, enfim, sempre muito bem trajadas. Então eu quero que vocês comecem a trocarem um pouco. Vai seguir algumas pessoas, modelos. Vai se espelhar nessas pessoas para que vocês vão começando a vestir de fato essa vestimenta da modelo. Tá bom? Da confiança, da postura. Tá certo? Então uma dica aí pra vocês, começam a ver. Quando eu vejo que eu tô muito fora de mim, eu vou lá no Oscar, né? Eu vou lá no Oscar, começo a ver todo mundo lá no Oscar muito bem. Você não vê Oscar meio assim, não. Até as pessoas que estão vestidas despojados, eles sempre estão numa postura, né? Aquela postura mais charmosa. Então eu quero que vocês vão lá dar uma olhadinha no Oscar, vai ver outras pessoas que mudam um pouco o padrão mental de vocês, tá bom? Lembrando, gente, que isso é uma construção de uma personagem dentro do campo profissional. Você não precisa ser assim na sua casa, no seu dia a dia, mas lembrando que dentro da casa é onde começam a surgir para que lá fora elas emergem, saiam, entende? Dentro de casa. Se a gente tem um hábito de ficar de uma forma, quando a gente sair para a rua, a forma vai ser exposta. Se a gente começa a criar hábitos de mais sofisticação,
em vez de tomar água num copo, vai começar a tomar água numa taça, vai criando hábitos da sofisticação, da nobreza, tá bom? Para que isso vai circulando em você, tá bom? Agora, nossa quarta roupa, né? A arte feminina. Trazer para nós a sensualidade, né? De maneira muito sutil, né? Quando eu percebo, assim, existem dois tipos de clientes. Vamos colocar o executivo e o funcionário, né? Vamos colocar padrões assim, o mais baixo e o mais alto. O patrão, o executivo, o dono de empresa e o funcionário. Quando a gente está lidando com essas pessoas executivos, padrões e tal, quando a gente está em público, eles gostam dessa sensualidade, mas voltada para o olhar, né? Tipo, mais sem que as pessoas percebam, de maneira mais, tipo, delicada. Ou um sorriso malicioso, ou um olhar, né? Ou uma mão, de repente, mais próxima. Não é cacau na boca assim não, tá? Mas de repente assim, algo que seja mais... algo provocativo, muitas das vezes, é a sutileza com as mãos, pegar na mão e dar uma olhadinha, né? Então, assim, em público, essas pessoas mais sofisticadas gostam dessa descrição, para que tem muitos tímidos também. Então, essas maneiras mais sutis, eles gostam mais. Aí, em quatro paredes, pode ser que não, tá, gente? Em quatro paredes pode ser que aconteça a cama virar de ponta cabeça. Aí é diferente, né? Estamos falando de exposição em público, tá bom? Quando a gente fala do funcionário, que a gente já coloca de uma forma, muitos deles, os comportamentos por exemplo, em vez de... muitos têm a maneira do toque. Então, toca na sua cintura, coloca a mão mais para baixo, fica abraçado com você com a mão na bunda, ou com a mão no ombro, ou dá uma chave de braço em você e fica assim no seu pescoço, prendendo o seu brinco ou o seu cabelo, e você fica lá toda desconcertada. Muitos deles, assim, faz esse tipo de padrão e é ao vivo mesmo, no meio de todo mundo, e brinca, bate no bumbum. Enfim, é meio que tudo liberado, enfim. Não que o rico não possa ter isso, gente, mas eu tô te falando de um extremo de sofisticação, eles não gostam nada disso. Até pra pegar na mão é sutil, tá bom? Às vezes dá um abracinho, mas é um abracinho rápido, leve. Eles não ficam muito nessa pegação, porque eles entendem que essa pegação é inadequada, tá bom? Ficar batendo, sabe aqueles cara que faz assim e bate em você? E aí, meu, não sei o que, e pá, e te bate. Então, isso vamos colocar a classificação do executivo e o empregado, tá bom? Então, esses são os dois níveis. Então, entenda que para sofisticação, a sensualidade vai de uma maneira mais sutil, leve e atraente. Já quando a gente está falando de um empregado, né, ou de uma pessoa um pouco menos, que não se importa com todo esse requinte, ele já é mais na pegação e pega no seu cabelo e puxa e põe a mão em você e vai pra cima e vai pra baixo e revira todinha, tá? E aí esse tipo gosta daquela sensualidade mais extravagante, mas assim, fala bastante putaria, fala bem explicitamente, pega pesado, enfim. Então esses são os dois polos que a gente precisa destacar. Então vamos falar, como a gente está falando de acompanhante de luxo, então vamos mais puxar para esse polo mais executivo, tá bom? Bom, então como se tornar uma acompanhante de luxo? A gente comentou um pouco. Como se tornar? A gente vestiu toda essa vestimenta, né? A confiança, né? A gente estabeleceu todos esses pontos e agora vamos falar alguns pontos para que você vá anotando. Primeiro, uma acompanhante de luxo é uma mulher linda e sempre de aparência jovem. O que isso quer dizer? Uma mulher que se cuida, faz academia, cuida bem do corpo. Você pode ver que o corpo são muito bem esculturados, são muito bonitos, a pele muito bem tratada. Isso é alguns pontos que eu tô dando, tá, gente? Tem muitas mulheres que fazem muito aqueles procedimentos estéticos, né, cabelo, tudo, é tudo muito bonita, enfim. Cuida muito bem desses pontos, tá? Então, academia, estética, cabelo, unha, maquiagem, sempre impecável. Segundo, vestimenta.
A vestimenta de uma acompanhante de luxo, principalmente sabendo ela que ela vai atender em hotéis, restaurantes, viagens, enfim, e ela tá lidando mais com esse público um pouco mais sofisticado, as vestimentas você vai ter que buscar uma moda um pouco mais modelete, sensual, mas sem ser vulgar, né? Aquelas vestimentas que deixam a mulher extremamente sexy, mas de forma muito sutil. Então, eu aconselho vocês sempre estar olhando, né, canais de meninas que falam sobre a elegância, a exuberância, ser sexy sem ser vulgar, tá bom? Para ser também uma ótima acompanhante de luxo, você também tem que saber satisfazer o seu cliente na cama, na fala, na companhia, o bom humor, precisa ser muito bem-humorada. A sua companhia deve ser muito agradável. Sua companhia fala assim, sabe? Não é só superficial, aquela coisinha que a gente fica fingindo, mas a sua energia tá ali toda cracolada. Não, é aquela energia que só de você, assim, estar do lado daquela pessoa, fala assim, nossa, você tem uma energia tão gostosa, uma energia tão... Nossa, eu tenho vontade de ficar horas aqui com você, porque a sua energia é ótima. Então, a energia é trabalhar, purificar os seus campos. Se você tiver de TPM, dá uma segurada, então não vai atender. Né? Falar, ai amor, eu tô com muita TPM, eu não quero ser uma companhia ruim. Eu acho que pensar no cliente é um dos pontos muito importantes. A sinceridade também, por quê? Vai ser, amor, eu amo sair com você, mas eu tô com uma TPM. Se eu for, eu vou ser enjoadinha. Agora, se ele falar assim, amor, eu quero você enjoadinha, eu falei, olha, você que sabe, você que quer correr o risco, né? Senão a gente pode marcar para outro dia. Então, assim, esse elo que você cria de afinidade com o cliente, ele é muito bom para que ele se sinta seguro. Bom, ela é sempre sincera comigo, então eu posso confiar, posso dar a ela um cargo na minha vida de conselheira. Então, perceba que a acompanhante de luxo, ela também é conselheira, ela é psicóloga, ela é de tudo um pouco, tá bom? Então, para ser uma acompanhante de luxo, você tem que ter realmente essa preocupação de fidelizar o cliente e como que você vai fidelizar esse cliente, tá bom? As suas maneiras, os seus quadros, as suas visões de como você se vê, como as pessoas se veem. Então, essa autoanálise como profissional. E nisso a gente vai construindo essa profissional, dando ela pilares para que ela vai chegando no ponto, tá? Bom, como se tornar uma acompanhante, basicamente são esses pontos muito importantes da beleza, né? Do se cuidar, de toda essa parte, tá? Então a gente se cuida, a gente confia, a gente se vê, a gente faz todo esse planejamento para se tornar uma pessoa totalmente sociável e agradável, tá? Para criar elos de confiança e atração, sensuais também, mas também de amizade e confiança, com conselheira, psicóloga, fazer o papel de uma grande amiga também para o cliente. Satisfação é a palavra primeira de uma acompanhante de luxo. Satisfação num todo, tá? Então, a gente vai falando ali como que a gente vai definir os pontos, tudo. Então, por enquanto, esse é o nosso segundo vídeo do primeiro módulo e vamos pro próximo. Até já!